Aleluia. Louvado seja Deus. O paralítico do tanque de Betesda. João capítulo 5, versículo dos 5 ao 6. E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Os milagres de Jesus eram sinais, mas nem sempre estes sinais foram entendidos. Ele alimentou as multidões e sentia-se decepcionado, porque poucos perceberam ser ele o pão enviado do céu para nutrir as almas humanas. João capítulo 6. Curou o cego, demonstrando assim ser a luz do mundo, mas os fariseus ortis queriam apagar a luz. João capítulo 9. Ressuscitou Lázaro dentre os mortos, mostrando ser a ressurreição e a vida. E este milagre provocou no Sinédrio o desejo de matar o autor da vida. João capítulo 11. Na ocasião aqui, Jesus operou um milagre que demonstrou ser ele o que opera a vontade divina em restaurar a vida e a saúde. E os judeus queriam matá-lo por operar uma cura no sábado. O cenário desse texto é Jerusalém. Era o período das festas. Nas festas daquela cidade, os judeus iam aos milhares para lá. Naquela cidade, ao mesmo tempo, havia festa e sofrimento, havia sorrisos e lágrimas, havia alegria e tristeza. Enquanto uns celebravam, outros lamentavam. Neste exato momento, há muitas pessoas que estão celebrando, festejando, sorrindo, mas também há muitas pessoas que estão sofrendo, tristes, derramando lágrimas. Qual é a realidade atual da sua vida? De alegria ou de tristeza, de festas ou sofrimento, de sorriso ou lágrimas? Essa história traz um aprendizado muito importante sobre os milagres de Jesus em nossas vidas. Ela nos mostra que a solução de nossos problemas também depende de nós. Vejamos a cena que entristece o coração. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que significa casa de misericórdia. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. O escritor podia falar de outros enfermos, mas esses deficientes tinham menos capacidade de se colocarem na água e por isso ficavam nos alpendres. Muitos vinham de longe, Betesda com seus pavilhões cheios de enfermos de toda espécie, onde ecoam os suspiros e gemidos de dor e desespero de pessoas sofrendo das mais variadas enfermidades, podendo ser esta de ordem física, emocional ou espiritual. O tanque faz lembrar o mundo que está cheio de pessoas que sofrem das mais variadas enfermidades, que se aglomeram com uma ansiedade e desespero ao redor de qualquer coisa que prometa solução, no sentido de ajudar e de curar. O anjo é a esperança que o mundo dá, uma falsa esperança que resolve os problemas de uns e de outros não. Os que chegam primeiro, os que não correm ficam para trás. Trata-se de uma fonte intermitente que possuía ou cria-se que possuía poderes de cura miraculosos, ao redor da qual alguma pessoa benevolente edificara 5 alpendres. Nestes 5 alpendres havia muitas pessoas necessitadas de uma cura, de um milagre, de uma bênção. O alpendre é um tipo de varanda que protegia as pessoas da radiação solar e da chuva. Diz o texto sagrado que no tanque de Betesda havia 5 alpendres. 5 na numerologia bíblica é o número da graça. A graça é o grande favor de Deus revelado para com a humanidade. A palavra graça significa favor imerecido. Graça no hebraico é Shem. Esse termo aparece com frequência no Antigo Testamento. Significa abaixar-se. A graça é Jesus, cheio de misericórdia. Esta graça abaixou, desceu à terra para nos salvar. Esta graça se manifesta dependendo da necessidade da ocasião. O termo misericórdia do nome do tanque é a junção de 2 palavras, misere, de onde vem a palavra miserável, e córdia, que tem a ver com coração. Daí podemos dizer, o homem miserável no coração de Deus. Eles estavam debaixo da graça, do favor, da misericórdia, do coração de
Deus. Aleluia! No dia de festa religiosa, Jesus se encaminhou para este tanque. Assim como um olhar experiente do cirurgião rapidamente seleciona o pior caso na sala de espera da sua clínica, Jesus logo fixou seus olhos em um homem. Este homem era um paralítico que havia 38 anos esperando por um milagre. Ele era um homem dependente dos outros. Na verdade, era um homem que aparentemente tinha uma causa perdida. Mas Jesus chegou naquele lugar, encontrou-se com ele e algo maravilhoso estava para acontecer. Talvez essa seja exatamente a sua condição de vida atual. Um paralítico, não físico, mas talvez emocionalmente e espiritualmente. Talvez eu esteja falando para alguém que se encontra na mesma condição deste paralítico, com dificuldades de avançar na vida, limitado em várias áreas, dependente dos outros, um fardo para sua família, uma pessoa sem esperança, sem sonhos para sonhar, cuja vida não tenha aparentemente mais solução. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o mesmo Jesus que chegou em Betesda, que encontrou-se com aquele homem e mudou a sua situação, também chegou a este lugar e quer mudar o sofrimento em alegria. O texto, no entanto, mostra que Jesus não somente viu, mas conhecia a situação e o tempo de sofrimento daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava enfermo, havia 38 anos numa cama. Ele conhecia perfeitamente a causa do sofrimento daquele homem. Jesus também conhece a sua dor, a sua angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Ele conhece os sonhos frustrados, o pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Não importa quanto tempo você está sofrendo, Jesus conhece tudo a seu respeito. Assim, ainda nos dias de hoje, Jesus conhece a situação de todos os homens sobre a face da terra. Ele ainda se interessa pela sua restauração, mesmo que os longos anos façam transparecer que tal restauração já é impossível para alguém. Não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, a sua condição e o seu futuro. Jesus viu seus anos de dor, sofrimento, traumas e decepções. Viu suas tentativas frustradas para melhorar sua condição de vida. Você não está distante nem dos olhos nem do coração de Deus. Ele conhece tudo a seu respeito e deseja realizar algo extraordinário, algo sobrenatural em sua vida. Jesus que foi ao encontro do homem, embora o homem não o conhecesse, vai em várias fontes para receber a cura. Jesus pergunta: queres ficar curado? Ao invés de dizer que sim, o homem responde: Senhor, não tem homem algum. É Jesus que vem até nós e pergunta se queremos ser curados. Entretanto, a nossa resposta está arraigada nos homens e não no Filho do Homem. Ao invés de dizermos sim, mostramos as dificuldades que o mundo nos impõe e nos limita. Como o paralítico, a pergunta que desperta a esperança. Jesus o aborda com a pergunta emocionante: queres ficar são? A pergunta parecia estranha, porque após 38 anos de sofrimento e espera, nada mais natural do que pensar que era a única coisa que o homem desejava. A pergunta, no entanto, tinha várias razões para ser feita. O coitado esperava tanto tempo e sofria tantas decepções que a esperança mirrava dentro dele, assim como era mirrado o seu corpo. Era necessário, portanto, que Jesus despertasse nele novas esperanças, ajudando-o a ter fé necessária para receber a cura. A pergunta era sincera e real. Demonstra que Deus toma a iniciativa para a restauração do homem, porque existem enfermos que não desejam ser curados. Os médicos se oferecem gratuitamente para curar a ferida do mendigo, como ato de caridade, e são rejeitadas as suas ofertas, porque suas feridas servem para que mendigue e fique ganhando esmolas, mesmo enfermo que não usa sua ferida como fonte de renda. Mediante a mendicância, tende a tirar vantagem da simpatia e da indulgência dos amigos, a ponto de o caráter ficar tão fraco que ele começa a esquivar-se do trabalho, e são desculpas para sua preguiça. No caso do mundo, há muitas pessoas que não estão dispostas a serem curadas de seus pecados e são relutantes em se separarem deles e se converter-se. Se as pessoas estivessem dispostas a ficarem sãs, metade do trabalho já estaria feito, pois Cristo está disposto a curar.
se estiver disposto a aceitar. Porém, é necessário que este manifeste o desejo, pois muitos estão acomodados em sua situação, pois ela não lhes exige mudança de atitude em relação ao pecado. Existem muitos cristãos também que estão dispostos a permanecer espiritualmente paralíticos, não querem ser feitos espiritualmente sãos, porque se esquivam das obrigações da vida cristã, recuam diante do serviço árduo que se requer dos seguidores de Cristo. O são de Jesus é completo. Queres ficar são? A pergunta de Cristo significa: queres ser santificado? Queres ser espiritualmente fortes? Queres ser plenamente consagrados? Queres ser capacitados a assumir as tarefas e as responsabilidades da vida? O que te impede de responder com sim? Sempre que eu tento, a palavra tentar significa esforçar. O cara era doente, mas tentava, se esforçava. A doença não era impedimento, e há tantas pessoas que é cheias de saúde, que só vivem reclamando, murmurando, não tentam, não lutam e se entregam a qualquer coisa. Este homem é um exemplo de superação para nós. Eu não tenho ninguém, mas sempre que eu vou, sabe o que ele quer dizer? Para ajudar não aparece ninguém, mas para tomar tua bênção tem muitos. Não tenho ninguém. Talvez no começo da sua enfermidade, os seus familiares o levavam para ser curado, mas com o passar do tempo e nada acontecer, cansaram. Então ele teve que depender dos amigos, mas os amigos tinham seus afazeres do dia a dia. Ele teve que apelar e pagar homens para levá-lo todos os dias, para quando o movimento das águas o colocasse no tanque. Mas um dia o dinheiro acaba, o dele acabou, e ele ficou só, abandonado, esquecido. Não tenho ninguém. Estas palavras expressam a falta de solidariedade, de companheirismo dos homens por seus semelhantes. Quanta solidão e egoísmo existe no mundo. Os que foram curados não foi ajudá-lo. Aqueles que estavam ao redor dele não lhe deram a mão. Não sobrou nenhum que emprestasse ao seu antigo companheiro de dores um pouco da sua força recém-adquirida para colocá-lo na água na hora certa. Os doentes representam as pessoas deste mundo. Esperam a cura para suas doenças, mas não estão dispostos a ajudar os outros, que não podem ir até o tanque sozinhos. São egoístas demais para ajudar o próximo. Quão triste seria este mundo se não existisse ninguém que sentisse prazer em ajudar o próximo. Nos momentos mais difíceis, de mais dificuldade da nossa vida, que estamos precisando das pessoas ao nosso redor, não aparece ninguém para estender as mãos. O egoísmo faz que o mundo se torne um lugar muito pequeno, um cantinho frio e escuro. O próprio Filho de Deus teve de vir a este mundo para lançar o amor nas águas amargas do egoísmo, mostrando aos homens que o que Deus busca é compaixão e não sacrifício. Só ir ao templo religioso não satisfaz ao Senhor. Ele quer que exerçamos o amor para com o próximo. Deus se importa com a raça humana. Ele deseja e quer nos sarar, não somente o nosso corpo doente, mas nossa alma pecadora. Deus deseja libertar-nos do poder do pecado, nossa maior miséria. Os seguidores de Jesus seguem o seu exemplo e têm compaixão do homem sozinho e abandonado, que não tem ninguém para ajudá-lo a chegar às águas que o saram. Quem foi curado por Cristo se preocupa em cuidar para que outras pessoas se dirijam à mesma fonte. Não havendo esta vontade, é porque lhe faltou a energia sobrenatural que aquece e comove o coração com o divino amor que tem um longo alcance. Cristãos que somos, não podemos permanecer indiferentes diante do sofrimento daqueles que estão ao nosso alcance, mas devemos apresentar-lhes Cristo, a solução para todos os problemas. Às vezes parece que ninguém está disposto a nos ajudar, seja amigo ou família, mas Deus ainda olha para cada um de nós. E se ninguém te ajuda, pode ter certeza que Ele mesmo virá ao seu encontro. Aleluia. Levanta. Linguagem que indica decisão. Toma tua cama. Linguagem que indica que o pecado já não teria domínio sobre ele. É o símbolo do recomeço. Aquilo que for o símbolo da nossa paralisia está agora sob o nosso poder, sobre o nosso domínio. Podemos levá-la para onde quiser. E anda. Linguagem que indica que suas forças físicas seriam desde então restauradas. As palavras de Jesus soam nos seus ouvidos. Levanta-te, toma tua cama e anda. À primeira vista pode-se imaginar ser uma zombaria, mandar um paralítico levantar-se e andar. Devemos, no entanto, levar em conta que quem falou estas palavras tem poder para curar o homem. Ele pensava que só poderia ser curado
se entrasse no tanque após o anjo movimentar as águas. Jesus não precisa de anjo, tanque, nem de movimento para realizar o milagre. Jesus só precisa de alguém que creia na palavra dele para o milagre acontecer. O homem creu e manifestou a sua fé mediante um ato de obediência a um mandamento que parecia impossível cumprir. O segredo é que ele tinha fé em Jesus. E o ponto de vista que a fé adota é que, por mais difícil ou mais impossível que seja a tarefa, quando procuramos fazer aquilo que sabemos com certeza ser a vontade do Mestre, algo acontece. O paralítico obedeceu e logo ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. A fé é o elo entre a incapacidade humana e a onipotência divina. Louvado seja Deus. Cristo não era como certos milagreiros que operavam suas maravilhas mediante um preço, sem levar em conta a atitude ou condição moral da pessoa. Quando possível, Jesus exigia que a pessoa a ser curada tivesse fé. O propósito principal de Jesus em curar o corpo era transformar a alma, porque mesmo quando vivia na terra, era o Salvador e, como tal, requeria a fé como elo espiritual que vinculasse o paciente à sua pessoa. O que ele fazia no templo foi por templo agradecer a Deus, fato este que indica a ação do Espírito Santo na vida daqueles que são curados e fortalecidos por Jesus, direcionando-os para a casa de Deus, onde então o nome do Senhor será glorificado. No verso 14, depois Jesus novamente encontra aquele homem, só que agora no templo, e disse-lhe as seguintes palavras: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não importa a sua doença, nem o que a causou. Jesus te oferece a cura permanente. Ele só te pede uma coisa: que comece sua vida longe do pecado, para que não te suceda coisa pior. A resposta de Jesus mostra que a causa para a enfermidade daquele homem era o pecado, sendo este também a causa para a situação da humanidade caída. O fato de Jesus ter tomado a atitude de curar um homem que nem sequer sabia quem ele era, mostra que a salvação do homem caído é uma iniciativa de Deus e não do homem, sendo esta resultado da sua graça e misericórdia e não de qualquer atitude ou obras demonstrada pelo homem. O paralítico agora curado não foi com o mestre, mas ficou com os passos firmados anunciando Jesus. Faça como o paralítico, não volte a pecar. Aqueles que se levantam do seu leito de fraqueza espiritual avançam alguns passos na vida cristã e então voltam para preparar a sua cama. Já levamos para longe o nosso leito de dores. As consequências eternas do pecado são muito piores que as enfermidades físicas. Depois que o paralítico ficou são, por ser sábado, os judeus acusaram-no de levar a sua cama. Não é lícito levar a cama no dia de sábado. João 5:10. Estes judeus apoiavam-se nas escrituras que dizia o profeta Jeremias: guardai as vossas almas e não tragais cargas nos dias de sábado. Jeremias 17:21. Naturalmente, a proibição dizia respeito a cargas que fazia parte de empreendimentos comerciais, mas os judeus, no seu exagerado literalismo, levaram o mandamento ao extremo. Não é lícito no sábado. O homem lançou a responsabilidade sobre Jesus e respondeu: aquele que me curou, ele próprio diz: toma a tua cama e anda. Em outras palavras, foi aquele que me deu as minhas forças, o mesmo que me mandou como empregá-las. Quem nos salvou e nos deu vida e força tem autoridade para nos dizer como empregá-las, a vida que veio da parte dele. Quando o cristão recebe as críticas por recusar participar das coisas do mundo e por agir de modo contrário às tradições e aos costumes da sociedade, sua defesa deve ser: se Cristo é a fonte da nossa vida, é também a fonte da nossa lei. Jesus é a nossa lei e não tem lei maior. Aquele que nos curou, nos salvou, nos libertou, nos deu força para estarmos de pé. Só Ele tem poder e autoridade para conduzir nossos passos, dizendo o que devemos fazer. Aleluia, glória a Deus. Finalizando a mensagem, Deus no seu tempo irá realizar o milagre que tanto precisamos. No entanto, para que isso aconteça, não podemos nunca desistir de contar com a misericórdia de Deus. Ele conhece o tempo do seu sofrimento. Ele oferece a solução para o seu problema. Aquele homem ex-paralítico soube esperar e nunca deixou de ter fé. Portanto, tenha fé. Acredite, é Jesus quem vai ao seu encontro. Não desperdice a oportunidade.